Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Que nada melhor o quê? Segunda-feira, dia de Power Couple na Record, prova das mulheres pra gente assistir. Casal Fênix, como a gente sabe, não cumpriu a prova das mulheres que aconteceu no sábado. Já estão com o pé na DR, caso eles não consigam a prova dos casais. Pois é, né? Porque eles estavam com a herança que Mirella deixou de 39 mil de aposta. Estão só com 1.000 para postar na prova dos homens. Ih, gente, tanta coisa pra gente falar no canal. Tem o quê? Hora do Faro. Pois é, a dona Mirella Janice resolveu protagonizar uma treta bate-boca com o Lee Martins. A gente vai estar aqui comentando também. E aí, teve o jogo da discórdia. Foi ruim? Foi. Mas a gente tem algumas coisas boas para tirar disso. Por exemplo, Lee Martins, em tons de brincadeira, começou a dar umas alfinetadas em Débora. Era brincadeira e sorrindo? Era, mas eram alfinetadas que talvez quem percebesse, a gente que está assistindo, sabe que ela queria falar isso num tom mais bravo, mais rígido, jogar um pouco na cara, dar umas alfinetadas para ver se as pessoas se tocam. Só que também tem o Bruno. O Bruno acabou também dando o quê? Alfinetada em Georgia. Pois é. Lembra um vídeo que eu soltei na sexta-feira, logo depois que aconteceu a eliminação de Mirella, que a Georgia falou assim sobre o quarto Power, falou que Débora não ia. Tudo isso a Georgia falou para Débora, em tons de brincadeira também quando aconteceu. Só que foi tão em tom de brincadeira que o Bruno, né, tava ali com ela, não falou nada no momento, porque eles estavam todo mundo brincando. Só que ele aproveitou o momento de ontem, que era jogo da discórdia, para fazer isso. Pois é, gente, que coisa. Em tom de brincadeira também, tá, gente? Ele falou para ela assim sobre esse acontecimento, o jeito que ela falou com Débora, mas era tom de brincadeira. Mas a gente sabe que a galera ali queria falar tudo verdade. É um tom de brincadeira, mas jogando verdades na cara, né? Bom, eu sei que vocês perderam esse vídeo, então a gente vai falar um pouquinho, vai ressaltar e vai lembrar o que aconteceu em ordem cronológica, mas para vocês não perderem mais nada, aproveita esse momento, ó, botão aqui embaixo, se inscreva no canal aí, vocês não perdem mais nada do que a gente fala. Olha só, e deixa muito likes, vários likes, porque assim você ajuda o criador de conteúdo. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam da Hora do Faro, os adjetivos que Mirella colocou, as verdades que foram trocadas no jogo da discórdia. Tudo isso eu quero saber, então aproveita, comenta que a gente vai, debate, eu respondo, a gente conversa. E eu fico super feliz de vocês estarem comentando no vídeo, tá bom? Mas pra gente começar esse vídeo, vamos começar falando o quê? Mirella Janice, no Hora do Faro, tretando com Lee Martins, né? E os adjetivos que ela colocou nas outras pessoas, né, gente? Olha só. Para começarmos a falar aqui, gente, a gente precisa falar do Rodrigo Faro com Mirella Janice e Ilgner, né, gente? Como de costume, todo eliminado, né? Que assim, eles nem deveriam estar felizes de estar lá no Rodrigo Faro, né? Porque assim, se você está no Rodrigo Faro, é porque você foi eliminado, você perdeu o dinheiro. Então eles nem tinham que estar felizes. Já vamos começar falando isso. E aí, gente, como de costume, o Rodrigo Faro solta vários compilados do que aconteceu durante a temporada pro eliminado ver. E aí, né, como sempre, as coisas ficam meio que fora de ordem, às vezes não tem a conversa toda. E aí dá a impressão que a galera só falou mal da pessoa que foi eliminada, mas às vezes não é bem assim. É, falou mal, falou, mas às vezes fora do contexto fica pior ainda, né? E aí a Mirella disse assim que eu não sabia que o Bruno tinha uma língua tão afiada como a dele, depois que ela viu de tantas coisas que eles conversaram. E aí teve também um trechinho que o Ilgner comentou antes de eles colocarem o adjetivo, que foi quando ali Martins começou a soltar umas indiretas para ele, logo quando ele entrava da festa e a Débora tinha falado para ele assim que era covarde, que era feio fazer estratégia. E a gente comentou aqui no canal sobre isso, né, logo depois da festa. E aí também a Mirella Janice disse assim que se ela soubesse que ia acontecer tudo isso, ela disse que não tinha se segurado tanto lá dentro. Eu acho assim, eu acho que a Mirella Janice poderia ter se soltado mais, com certeza, né? Teve uma vez até que ela chorou, falou assim que não aguentava mais ficar se segurando, não aguentava mais estar lá dentro da casa. Né? Foi logo depois que rolou aquela treta de Débora e Bruno, Mari e Matheus, aí sobrou pra Nina e Felipe com o Ilgner, e aí o Ilgner acabou dando uma patada nela. Foi mais ou menos isso. Só para vocês lembrarem como aconteceu, né? Para quem acompanha o canal sabe mais ou menos do momento do que eu estou falando. E aí a Mirella falou assim que tava cansada, né, de tudo isso. E ela falou assim que já tava cansada do jogo, mas ela queria muito ganhar porque ela fez muita estratégia no jogo. Ela disse assim que jogou bastante. E ela jogou até na cara do JP na hora que começou a discutir com o JP e Mirella, mas a gente já chega lá, gente. Vamos de início. Vamos falar da plaquinha que elas acabaram, né, dando para eles, adjetivos, como de costume. A Mirella deu a plaquinha pra Nina, já vamos começar pela Nina. Ela deu pra Nina de mimimi, que a Nina é muito mimimi, que ela chora por tudo, que faz intempestade com coisas pequenas, né, que ela acaba se estressando e é morde a sopra e faz política de boa vizinhança. Mas assim, a gente tem que lembrar que política de vizinhança e ser educada são a mesma coisa, né? Só que quando você se refere a uma pessoa que você não gosta, você fala política de vizinhança.
E quando você se refere a uma pessoa que você gosta, você fala que é uma pessoa educada. Só pra gente lembrar que a Márcia falou isso na semana passada e a gente, né, constatou isso, que é tudo a mesma coisa. Só que daí quando você não gosta da pessoa, você acaba, né, de uma outra forma falando que é o mesmo sentido da palavra. E aí o Jugner disse assim que o Felipe ele era muito manipulador, que logo depois que ele recebeu os votos, né, que foi da semana que a Márcia saiu, ele acabou chamando todo mundo, conversou com todo mundo, quis entender o que aconteceu, como que todo mundo chegou no consenso de votar nele, né, e perdoou todo mundo, digamos assim, e conversou. E ele fez esse negócio de foi uma manipulação, que nem diz o Jugner, justamente para não ganhar votos, para não ser votados e também fazer essa política de boa vizinhança. Eu acho assim que foi um pouquinho também, mas é tudo estratégia, né, gente? Porque todo mundo ali tem um pouco dessa artimanha de estrategista, de manipular as coisas para tentar se livrar da DR. Que é comum, né, gente? A gente não pode julgar outra pessoa, sendo que todo mundo faz. E aí depois também a Mirella acabou acrescentando para Nina barraqueira. Só que a Nina estava se segurando muito para não fazer barraco. Eu devo concordar assim com a Mirella, porque a Nina fez bastante barraco, né, durante desde o início do programa. Ela diminuiu, depois que a Márcia saiu, ela deu uma diminuída no barraco dela. O único barraco que ela fez foi depois da prova dos casais, da semana passada, que foi com o próprio marido dela, coitado. O marido dela não sabia onde enfiar a cara depois daquele barraco que ela fez. E eu tinha até falado no vídeo de ontem, para quem acompanhou também, que a Nina, ela protagonizou bastante coisa, né? Com Carol, Felipe, que ela tem um pavio muito curto, aí acaba se estressando e levando às vezes as coisas pro coração. E também no jogo da Discord ela até falou pro Felipe, a gente protagonizou algumas coisas assim, a gente fez alguns barraquinhos, né? Então, ou seja, até ela tem ciência do que ela fez dentro do programa. E aí o que aconteceu? A Débora, eles deram também pra Débora e pro Bruno, né? Que eles não poderiam deixar, né? Então a gente vai focar nas pessoas que eles deram adjetivos ruins. A Mirella deu assim de fofoqueira pro Bruno, porque ele tinha a língua muito afiada, né? Como a gente já falou. E aí, pra Débora, ela disse que é mascarada. E a gente tem que lembrar também que a Márcia e o Rodibala falaram isso, que era muita harmonização facial. É que eles também tinham a mesma opinião de Débora, né, gente? Porque eles andavam junto, então eles compartilhavam das mesmas opiniões. E aí ela disse assim que esse negócio de voz mansa de Débora e falar manso, ser uma pessoa mais, digamos assim, aparentemente tranquila, engana muitas pessoas. Que não parece, mas a Débora é a vilã do programa. Porém, é uma vilã que às vezes todo mundo odeia e as outras vezes as pessoas amam e gostam de ficar do lado, digamos que do mal. Ela disse assim que Débora era, tipo assim, do lado do mal. Pegou meio mal essa fala? Pegou meio mal, assim, né? Porque daí, tipo, ela quis trazer um vilã e falou pra um lado do mal. Ou seja, esse negócio de bem ou mal, ela quis dizer, assim, que o lado que a Débora está com o JP, ele, Martins, sei lá, e com qualquer outra pessoa que eu não sei quem é agora, porque a gente não sabe quais são os lados, ela disse assim que é o lado do mal. Então, no caso, ela estava se sentindo a boa, ela com a Mari, sendo as pessoas boas do programa, fazendo as coisas certas. A minha impressão, a minha interpretação foi isso, né? Porque quando você fala que a outra pessoa é do mal, então você tá sendo a pessoa boa, a pessoa que tá ali, a inocente do jogo, né? Mas é claro, gente, que a Débora não gostou. Por quê? Porque imagine você estando ali e a pessoa fala pra todo mundo que vai passar em rede nacional. Ai, porque ela é do lado do mal. Tipo, oi? Como assim lado do mal? Faz coisas maldosas? Eu não vi nada maldoso. Então, tipo assim, maldoso é você desafiar, você gritar, tipo assim, fazer coisas que a Carol acabava fazendo lá no Big Brother. Então, tipo, algumas coisas assim que pegava muito mal e era maldade mesmo, que você via que a pessoa fazia por maldade. Não às vezes porque foi sem querer ou foi sem noção, digamos assim. Mas a opinião de Mirella Janes não estamos aqui para discordar, né? Mas que pegou mal, pegou. E ainda ela disse assim que iria concluir com um casal falso. Pois é. Coisa que a gente já tá acostumado, né? Todo mundo fala sobre isso. Vocês acham que acabou por aí? É claro que não, né? Porque daí o quê? O que eles deram pra Mari e Matheus? Vários adjetivos positivos, tá? Fiquem tranquilos, foram adjetivos positivos. E aí eles deram uma coisa pra Mari e Matheus que eu fiquei meio pensativo. Eles deram humildade. Pois é, gente, humildade. Aí eu fui procurar no Google para eu ter certeza o que era humildade, apesar de eu já saber o que é humildade, né? Mas eu falei assim, gente, será que eu tenho interpretação errada de humildade? Porque às vezes a gente está tão acostumado com a palavra e nunca tentou procurar entender o significado do que era realmente humildade. Aí eu fui procurar no Google para ver se eu estava errado, né, gente? Porque às vezes a gente tem uma dúvida no nosso coração e na nossa cabeça. E aí que eu procurei. Mas a única coisa que eu vejo é que Matheus e Mari, humildade, sim. Talvez um pouquinho de humildade talvez eles tenham, tá?
Mas 100% do jeito que a galera fala, não sei, não consigo comprar ainda. Não é por ranço, não é por nada, mas eu não vejo. Inclusive, muitos casais ali dentro eu não vejo essa tão humildade assim, não é só deles, tá? Acho que umas pessoas que mais humildade têm, acho que eu daria para Fábio e Dani, talvez ainda. Vou analisar direito sobre isso. Mas assim, para Mari e Matheus, não sei. Eu acho que eles talvez tenham, não sei, um significado diferente para humildade, né? Igual a Márcia sempre falava assim que os valores estavam invertidos. Os valores que a gente não entendia os valores de Márcia, porque assim, quando ela falava isso, eu ficava assim pensando, quais são os valores de Márcia que ela fala que está invertido? Porque os valores dela não eram os mesmos valores do quais eu sabia. Que daí tava totalmente ao contrário. Vocês entendem mais ou menos assim? Que tipo assim, eles interpretam às vezes a palavra de uma outra forma e talvez não é a realidade do acontecimento? É minha opinião, gente. Comenta aí embaixo que eu quero saber. Vocês acham também que eles são um casal humilde ou não? Ou só um pouquinho? 20%? 50%? Ah, não sei, gente. Comenta aí que eu quero saber. Bom, e você acha que acabou por aí? É claro que não, né? Porque daí aconteceu o quê? Os adjetivos de Li Martins e JP e as treta que rolou. Bate-boca. E a Mirella jogando na cara do JP que conseguiu ganhar mais prova que eles. E pegou pesado, né, gente? Eu senti no meu coração. Bom, aproveita esse momento. Antes da gente começar a falar sobre isso, ó, botão aqui embaixo, se inscreva no canal que é super importante. Vai nas nossas redes sociais também e deixa like, porque like assim ajuda o criador de conteúdo, olha só, e se inscreva no canal também, porque aí vocês não perdem mais nada do que a gente fala. Bom, mas olha só o que a dona Mirella falou da Li Martins e JP, gente, olha só. Já JP com Li Martins, né, lógico que eles queriam colocar vários adjetivos, coisa de costume, coisa que a Márcia também fez lá no último domingo que a gente comentou aqui no canal também. E aí eles detonaram o Li Martins e JP, eles deram mascarado, manipuladores, mimimi. Parecido com o de Nina também, né? E o de Débora. Foi um pouquinho de tudo. Aí que começou o bate-boca, porque daí a Mirella estava lá no Rodrigo Faro, o Li Martins dentro da mansão. Resolveram rolar essa tretinha básica, gente. Mirella disse assim que eles tinham que assumir o que eles falam e bater no peito e falar assim, eu fiz mesmo, falo mesmo, e é isso aí. Porque assim, como o Rodrigo Faro mostra todos aqueles trechinhos e aí ficam fora do contexto das coisas que aconteceu, aí parece que as coisas foram tudo mais pesado do que foi. Talvez foi pesadinho, talvez foi, mas às vezes no momento ali foi tão uma troca de coisas que a gente não vê o peso das palavras. E aí, de repente, alguns trechos que estão ali, que eles mostram só os trechos da galera falando mal do eliminado, fica meio estranho quando você não pega também o que o eliminado falou, né, gente? Aí fica fácil só um lado ser prejudicado, né? É bom, eu pelo menos acho, né? Mas assim, não é só com o Li Martins, eu digo assim com todo mundo, porque assim, todo mundo que foi eliminado vê as coisas que a outra pessoa falou, mas quando a outra pessoa, quando o dia ela sair, ela vai ver também que a pessoa que está ali julgando ela, né, também fez a mesma coisa. Ou seja, não estamos aqui para julgar as outras pessoas, né? Mas a gente sabe que todo mundo fala de todo mundo. E aí eles levantaram de um assunto de uma prova lá. Lembra que rolou uma prova lá dos homens que tinha varal lá e roupa no varal? Pois é. Ali disse assim que quando aconteceu que o JP falou sobre e acabou se exaltando, ela disse assim que lá no mesmo dia eles resolveram. E aí não tinha por que a Mirella e o Jugner vir trazer esse discurso, sendo que eles já se desculparam, né? Tanto um quanto o outro. E aí ela também, a Ali Martins falou assim que na hora da raiva eles se exaltaram e acabaram falando algumas palavras assim que talvez não precisasse mesmo. Só que a Mirella disse assim que mesmo na hora da raiva, que ela já passou ali dentro junto com o Jugner, nunca disseram esses tipos de coisas, tipo otário ou qualquer tipo outros de palavras e adjetivos. Aí JP disse assim que Mirella nunca foi competidora, então era por isso assim que ela não ficava furiosa assim em questões de prova. E aí foi nessa hora que a Mirella jogou na cara de JP. Pois é, gente, eu fiquei assim passado. Até foi legal de ver. A Mirella disse assim que ela é tão competidora quanto ele diz que ela ganhou muito mais prova que os dois. Pois é, gente, coitado. Enterrou os dois assim, sem precisar. Bom, não precisava dessa agressividade toda, hein? Vou admitir que eu gostei. Foi uma resposta muito boa de Mirella. Ela foi rápida nesse pensamento. E aí ali disse assim que quando ela sair, ela disse que quando estiver na posição que a Mirella tá ali, ela disse assim que também vai ver muita coisa. Então não adianta a Mirella chegar ali no palco do Rodrigo Faro, ficar julgando as coisas que as pessoas falaram dela, sendo que com certeza ela estando ali no lugar, ela vai ver muita coisa que a Mirella falou também. Pois é, devo concordar com isso, porque igual eu falei, né, no começo do vídeo, todo mundo fala de todo mundo, só que quando o Rodrigo Faro pega os compilados que ficam fora de contexto, dá a impressão que ficou muito pesado, foi muito agressivo. Mas na verdade, se fizer isso com todo mundo foi agressivo, né, gente? E aí ontem teve o jogo da Discord, né? O jogo da Discord é esse que foi ruim.
mas a gente gostou e dá pra gente retirar umas coisas boas que aconteceu dentro lá do Power Couple, né, gente? Assim, as coisas dentro do Power Couple ontem estavam tão bom, o joguinho da Discord estava tão bom, que eles, né, estavam dando umas indiretas em tons de brincadeira, como eu falei no início do vídeo, né? Olha só, ai, coisinha boa. Mas assim, pra quem entendeu, por exemplo, no dia que Georgia falou lá de Débora, lá na semana passada que a gente comentou aqui no vídeo, que eu falei que era em tom de brincadeira, o Bruno, mesmo em tom de brincadeira, guardou no coração e jogou na cara de Georgia ontem no jogo da Discord. Então, ou seja, mesmo eles jogando isso na cara em tom de brincadeira, daqui a alguns dias isso vai repercutir, porque assim, em tom de brincadeira, eles guardam no coração. E eu gosto disso, né, gente? Porque a treta é isso que a gente quer, né? Bom, o que vocês acharam do quê? Mirella enterrando JP com os dois pés falando que ganhou mais prova do que eles lá dentro do Power Couple. Inclusive, eles sempre estão reclamando que estão com um saldo baixo, né, gente? Que é meio arriscado, né? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Aproveita esse momento também, ó, se inscreva no canal, deixa um like no vídeo que eu sei que você gostou do vídeo, vocês chegaram até aqui, porque ainda a gente não acabou, né? Porque a gente tem que comentar o que aconteceu dessas brincadeiras, digamos assim, né, gente? Olha só. Vamos falar desse jogo da Discord, gente, só que em tom de brincadeira, né? Porque assim, eles fizeram o jogo da Discord, falaram que foi um domingo tranquilo, foi o melhor domingo desde o início da temporada. Então a gente vai continuar nesse tom de brincadeira, mas com fundinho de verdade, que foi mais ou menos o que aconteceu com eles lá dentro do jogo. Então a gente vai continuar replicando aqui como se fosse como aconteceu lá dentro, tá, gente? Eu tô sendo um pouco irônico para quem não entendeu, tá? Porque a gente sabe que tudo isso que eles falaram foi com fundo de verdade e no fundo eles queriam falar jogando isso na cara deles com agressividade, mas eles fizeram isso sorrindo e brincando. Mas a gente vai continuar desse jeito, né? Vamos falar de Matheus e Mari pra gente começar? Vamos pegar os mais importantes, né? Porque eles só são 7 casais agora. Bom, eles jogaram na cara de Débora e Bruno, já escolheram Débora e Bruno, né? Lógico que eles iam fazer isso. Falando que eles são uma coisa e fazem outra. Tipo assim, eles sempre estão invertendo o papel, assim, são uma coisa, às vezes são outra, eles falam uma coisa e fazem outra, aquela coisa de costumes que eles sempre acabam falando, né? Aí Mari disse assim também que eles se contradizem demais, porque no dia lá da votação, que a Débora falou assim que Matheus era machista, não foi mais ou menos isso. Ela falou assim que as atitudes de Matheus era machista, né? Que quando o Matheus falou bem assim, ai, você tem que pedir desculpa pela sua mulher. E aí a Débora falou pra ele bem assim, ah, isso é machismo, tipo assim, a atitude, né? Tipo esse negócio que ela tava se referindo. E aí a Mari falou assim que foi muito contraditório, porque na mesma hora que ela falou, ela disse que não falou. Só que não foi muito bem isso que aconteceu. Ela até repetiu ainda, ela falou bem assim, ah, eu tô chamando de machista, eu tô falando que isso, as coisas que o Matheus estava dizendo, era machismo. E aí ficou meio que. Eles não souberam interpretar. Coisa de costume, né? A galera ali dentro não sabe interpretar as coisas direito. A Mirella James não sabe nem que é humildade, coitada. E aí ela disse assim que não tinha falado isso, pelo menos diz a Mari, né? Que ela tentou se reverter ali no momento. Mas a gente sabe que não foi bem assim, porque ele sempre tem uma interpretação errada do que está acontecendo lá dentro. E aí já a Débora e o Bruno também, eles devolveram também, né, a plaquinha para Mari e Matheus, falando assim que era mentira. Só que ele falou assim que não era bem essa palavra que ele queria usar. Ele disse assim que o Matheus tinha a verdade dele e o Bruno e a Débora tinham a verdade dele. Só que quando o Bruno e a Débora têm a verdade deles, então a verdade que o Matheus acha que é verdade dele, pro Bruno é uma mentira. E assim também com o Matheus é a mesma coisa. Ou seja, cada um com as suas verdades. E não cabem eles a julgar. Foi bonito esse discurso do Bruno, hein, gente? Eu achei bonito. Eu achei assim, tipo, ah, então cada um com a sua verdade, só que se a minha verdade é melhor que a sua, então eu acho que a sua é uma mentira, mesmo você achando que a sua é uma verdade. Meio contraditório, mas é bonito, eu gostei. E aí que as coisas ficaram engraçadas, porque lembra que eu falei ali no início que o Bruno acabou jogando coisas na cara de Jorge, em tom de brincadeira, assim, cutucada, ai, sorrindo? Pois é. Bruno falou assim que ia dar fofoca para a Georgia pelo comentário que ela fez de Débora, que sobre o quarto Power, né? Lá quando a Ali Martins era o casal Power da semana, que foi semana passada, né? Lógico. Que foi bem no dia que a Mirella foi eliminada, que eu até comentei aqui no canal, falando assim que a Georgia tinha dito assim que ia falar não pra Débora se ela quisesse ir no quarto. Pois é, então foi bem esse comentário aí que o Bruno jogou na cara dela. Eu acho que foi, sim, um jogar na cara. Muitas pessoas vão falar, ah, mas não foi jogar na cara. Claro que foi, gente, em tom de brincadeira, uma alfinetada, brincando, sorrindo, mas é jogar na cara. Porque isso a gente vê fora do reality show, a gente vê pessoas fazendo fora disso. Quando, tipo, ah, então de brincadeira a pessoa deu uma alfinetada pra ver se você se toca. É mais ou menos isso que aconteceu. E aí ele disse assim, quando a Ali Martins foi, né, o casal par, ele falou assim, ah, já que você falou que a Débora não ia entrar
no quarto power caso você ganhasse, que você ia falar não pra ela, então vou dar pra você fofoca, em tom de brincadeira. E aí a Débora, eu sempre deborando, né, como ela sempre diz, ela pensa, ah, e até no outro dia eu apareci lá e dei um café da manhã pra vocês lá, não sei o que de manhã. Aí o Bruno também, com um tom de brincadeira, disse assim, bom, se a gente não ganhar a prova dos casais dessa semana, então a gente já vai estar na DR. Se a gente voltar da DR, a gente vai estar no perrengue. Se vocês ganharem o casal Power da semana, vocês que lutem que a gente vai estar lá no quarto Power, seja quem for, ou seja você ou seja outra pessoa. Ou se for num quarto que tenha pelo menos um banheiro, né, gente? Mas aí a gente pega essas brincadeirinhas e a gente vê, né, como aquele dia a Jorge fez no mesmo tom de brincadeira com a Débora, o Bruno no jogo da Discord ontem também acabou jogando na cara de Jorge esse tipo de fala dela em tom de brincadeira, né? Que inclusive eu tinha falado que foi desnecessário, né? Que ela falou pra Débora que ia falar não, né? Que ela não era ali Martins que deixava a Débora fazer qualquer coisa dentro do quarto, que ela queria privacidade. Olha só que coisa. Mas e aproveitando também falar de Lee Martins, o que aconteceu? Ela também, em tom de brincadeira, lógico, falou que Débora é inconveniente. Talvez, deve ser, né? Talvez um pouquinho é também. Porque assim, eu entendo que eles estavam no perrengue, queriam um quarto com banheiro, só que eles não deixavam paz pro casal aproveitar lá o quarto power. Eu até devo concordar com isso. Mas assim, se você não quer que a pessoa vá, ou se você tá cansado da pessoa, você deveria chegar nela e falar. Só o que pegou ruim mesmo, de verdade, não foi nem a Lee Martins ter falado, né, isso. O problema é que ela falou na frente de todo mundo em tom de brincadeira, falando assim que a Débora passou a semana inteira, que ela achou que ia aproveitar o quarto power, só que a Débora o tempo todo ficava no quarto e ficava usando o banheiro. Aí já aconteceu do JP abrir o banheiro e a Débora tá dentro do banheiro. Já aconteceu da Débora abrir a porta do banheiro e tá o JP dentro do banheiro. E aí ela disse assim que não era confortável. E tudo isso era em tom de brincadeira, tá, gente? Então, assim, ela não tinha privacidade dentro do próprio quarto. Então ela estava reclamando isso. Só que, como eu disse, o que ficou feio foi que ela falou na frente de todo mundo. E se realmente ela não estava gostando, ela deveria ter chego na Débora lá, né? Falar, olha, amiga, não me importa de servir. Só que quando você for vir, avisa, ou pelo menos, né, tenha mais cuidado, esse tipo de coisa. Mas tudo em tom de brincadeira, que foi o domingo deles, né, gente? O que vocês acharam, gente, desses tom de brincadeira de um jogo da Discord dentro do Power Couple? Bom, em tom de brincadeira, o Bruno responde Georgia, fala da fala infeliz que Georgia teve com Débora, falando que ela não ia no quarto Power, muito menos usar lá os banheiros tudo, que ela ia falar não, que ela não era Ali Martins. A Ali Martins já tinha tomado os gorozinhos lá, já estava soltando as verdades em tom de brincadeira, falando que Débora foi inconveniente, que ela queria fazer o número 1, fazer o número 2, a Débora estava ali. Aí a Débora até falou que não se importava, esse tipo de coisa, né, gente? Quem assistiu o Power Couple sabe do que eu tô falando. Mas assim, eu não tô aqui sempre para narrar o que acontece, eu estou aqui pra gente comentar o acontecido e tirar um entendimento sobre isso. O que eu quis dizer era justamente isso, que assim, se Lee Martins tinha alguma coisa para falar para Débora, tinha que ter falado naqueles dias que estava acontecendo. Por que ela esperou passar a semana inteira dela ser casal power e aí também na frente de todo mundo que estava ali cantando, dançando, bebendo, acabar soltando esse tipo de comentário? Tudo bem que todo mundo estava dando risada e levando isso como brincadeira? Tudo bem, né, gente? Porque assim, se levasse a sério, ia ficar um clima pesado. Então, assim, já que tá em tom de brincadeira, vamos continuar em tom de brincadeira, porque assim ninguém se machuca. Mas guarda pro coração que a gente sabe, né? A gente viu o Bruno, né, mostrando que ele guardou pro coração o comentário que a Georgia fez na quinta-feira e ontem foi domingo. As coisas, né, pegam um pouco mal quando fala, né? Então, assim, o mal mesmo da Ali Martins foi esse tipo de brincadeira que não pegou bem pra ela aqui fora e a galera começou a falar, né? Que, tipo, que amiga é essa que começa a jogar as coisas na cara da outra, assim, em tom de brincadeira? É, gente, é isso que aconteceu no Power Couple. Bom, se acontecer alguma coisa assim, super mega aí, por prova dos homens, alguma coisa, alguma treta, a gente vem aqui comentando, tá? Então aproveita, se inscreva no canal, deixa um like, vai nas nossas redes sociais também, que a gente sempre tá soltando vídeo aqui no canal. Se o vídeo tiver em estreia, tem o chat ao vivo, a gente sempre conversa aqui no ao vivo, no chat em estreia, ou deixa um comentário aqui que a gente sempre vem debater sobre as coisas que acontecem dentro do Power Couple. Então, de brincadeira, a gente encerra esse vídeo e volta daqui a pouco com outros vídeos, caso aconteçam algumas coisas assim, Power dentro do Power Couple, né, gente? Então eu fico por aqui, aproveita, faça o que eu falei e vai nas nossas redes sociais também. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!